Fala, Bitcoinheiros, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai aprender como criar uma carteira multisig com a Cold Card. Existem algumas maneiras de fazer isso. Uma delas, por exemplo, é conectando sua Cold Card no computador e usando o software da Electron, como a gente ensinou no Canivete Bitcoinheiro. Mas tem uma função muito interessante no novo firmware da Cold Card. A gente pode criar uma multisig direto na Cold Card, sem nunca conectá-la ao computador. Então vamos ver como é que isso funciona. E uma coisa legal que a gente vai conseguir fazer é criar essa multisig sem precisar de duas Cold Cards. Como eu expliquei no vídeo das configurações do PIN, a gente tem mais de uma carteira em cada dispositivo da Cold Card. Então a gente vai ver como é que a gente faz isso usando apenas um dispositivo. Bom, a gente vai começar indo no menu em configurações, carteiras multisig. E aí tem algumas opções aqui, né, que ele mostra. Bom, ele já mostra que ele não identifica nenhuma carteira multisig no cartão microSD que tá colocado aí na Cold Card. A segunda opção é importar do cartão SD, a gente não tem nada, mas poderia ser uma opção. Exportar a Xpub, criar uma multisig air-gapped ou Trust PSBT. Esse Trust PSBT é porque se você tiver uma transação parcialmente assinada de uma carteira multisig, ele pode importar as informações das chaves públicas contidas nessa transação. Não é isso que a gente quer. O que a gente vai fazer primeiro é exportar a Xpub. O primeiro passo na primeira carteira é exportar a Xpub. E ele diz aqui, essa feature que cria um arquivo que contém as chaves públicas dessa carteira. E aí ele continua aqui, para você realmente criar uma carteira multisig, você no segundo momento vai ter que clicar em Create Air-gapped, que aí você vai criar essa carteira Air-gapped para a gente poder usar. Por fim, ele informa os tipos de chaves públicas que ele está exportando aqui. BIP45 e da derivação também, o caminho das chaves que ele está usando. Isso é muito importante porque se você eventualmente precisar recuperar e, não sei, de repente não existe mais a CoinKite ou você, em um momento de urgência, precisa recuperar em outro software, você precisa saber esse caminho, a gente explicou isso no Canivete Bitcoinheiro, qual é o caminho que foi usado para criar a carteira multisig para você poder recuperar. Sem o caminho correto, você não consegue recuperar, mesmo que você tenha todas as chaves privadas dessa carteira. Bom, vamos dar OK? Feito. Agora o que a gente tem que fazer é, em uma outra carteira, uma outra chave privada, acessar esse arquivo e aí sim criar a carteira multisig. No mínimo em mais uma carteira, né? Que a gente vai criar aqui como teste uma carteira 2 de 2, poderia ser uma 2 de 3, 3 de 5, 5 de 8 e assim por diante. Então eu vou desconectar, vamos fazer o logout. Bom, e tem algumas formas também da gente acessar uma segunda carteira na Cold Card. Uma opção é usar o PIN da segunda carteira que ele já oferece como padrão. Ou seja, ao invés de a gente digitar agora o PIN da carteira principal, a gente digita o PIN da segunda carteira e pronto. A gente tem uma carteira completamente nova, única, com endereços diferentes, inclusive mnemônicos diferentes. O que eu vou fazer nesse exemplo é criar uma nova carteira usando uma passphrase. Então a gente vai vir aqui em passphrase, vamos editar, vou clicar aqui a opção 2 para ele me dar a opção de números, vou colocar aqui o número 2, não façam isso em casa, essa não é uma passphrase decente, vou deixar no link aqui do vídeo um artigo da Trezor de como você criar uma passphrase forte, são algumas opções que eles dão. De novo, nunca há uma receita de bolo, o ideal é que você venha com a sua própria solução, mas inclusive eles dão ali uma tabelinha para você ver o quão segura é a sua passphrase. Essa aqui é ridícula, não usem esse passphrase, é só para a gente testar aqui a multisig. Perfeito. Agora a gente vai em Apply e a gente tem uma nova carteira. Vejam que ele dá aqui um fingerprint, que a gente já falou sobre isso também, que é o único para a gente poder identificar, nesse caso da multisig é perfeito, em qual carteira que a gente está. A gente está na primeira sem passphrase, a gente está na que a gente inseriu a passphrase.
o que a gente faz? Onde estamos? Vamos dar OK. E agora a gente vai voltar para o menu de configurações, carteiras multisig. E aí é o seguinte, na última carteira multisig, você não vai mais exportar Xpub. Ou seja, se fosse uma 2 de 3, agora a gente mais uma vez faria o export Xpub. E na terceira a gente viria aqui em Creator Gap. Como isso aqui é só um teste, um tutorial, estamos na última, uma 2 de 2, a gente não vai exportar Xpub, a gente vai direto criar uma carteira AirGap. E ele diz aqui, coloque o seu cartão microSD com as Xpubs exportadas de pelo menos mais uma Cold Card. E aí ele termina aqui dizendo, uma carteira multisig será criada usando essas chaves públicas e essa Cold Card. E ele diz aqui, o padrão é cego nativo, que é Pay to Witness Script Hash, mas se você quiser usar outra configuração ou Legacy, é só você clicar 1 ou 2. Ok. Bom, vamos lá. Deu um erro aqui quando eu estava fazendo. Ele não estava encontrando o arquivo com as Xpubs para criar a carteira multisig AirGap. O que eu tive que fazer foi deletar todos os arquivos do cartão microSD e deixar só um arquivo com aquelas Xpubs que a gente exportou na primeira carteira. Então, vamos lá. Antes dele criar a carteira multisig, ele pergunta quantos dos signatários tem que assinar. 1 de 2 ou 2 de 2? E para a gente mudar com 7 ou 9. Então, vamos criar multisig 2 de 2. Dá OK. E aí ele pergunta, criar a nova carteira multisig? Nome da carteira, CC, 2 de 2. A policy, né? A política, os dois têm que assinar, os dois cosigners têm que assinar. E ele dá também aqui o caminho, o derivation path. Isso é importante anotar. Anote isso junto com os seus backups, porque, de novo, pode ser necessário no futuro. Você pode apertar 1 para ver as public keys ou dar OK para aprovar e criar a carteira multisig. E aqui na tela final, ele informa que ele gerou um arquivo TXT, um arquivo que você mesmo pode ler depois, inclusive renomear a sua carteira multisig. E aí, digamos que você tem um setup 2 de 3 ou 3 de 5, as suas outras cold cards não têm as informações dessa carteira multisig que você acabou de criar. Apesar delas serem consignatárias, e você usou as public keys de cada uma para gerar essa carteira multisig, elas não têm a informação final de quem são todos os signatários. Então, ele gerou esse arquivo e a gente pode agora, naquela primeira carteira, importar a nossa carteira multisig, enfim, todas as carteiras envolvidas nesse seu setup multisig. Pronto, aqui por fim ele dá o arquivo com o nome, o arquivo da carteira multisig. Esse arquivo que a gente vai importar na nossa outra carteira signatária desse setup multisig. Então agora estamos logados de novo na nossa primeira carteira, sem a passphrase, a primeira que a gente exportou o Xpub. Vamos em configurações, multisig, e vamos importar do cartão SD aquele arquivo que a gente mostrou agora há pouco. Ele pede aqui para a gente selecionar, diz que só tem um, poderiam ter mais, dá o nome do arquivo, a gente pode conferir. E pronto, olha que quando a gente loga aqui na nossa primeira carteira, já aparece a opção da carteira multisig, que a gente poderia... Bom, vamos fazer um teste talvez no próximo vídeo que a gente vai configurar, que a gente vai mostrar como usar a Cold Card diretamente com a Wasabi Wallet e aí usar os recursos da Wasabi. Enfim, a gente já mostrou de CoinJoin, mas também os benefícios de usar uma carteira Wasabi, porque ela já se conecta por Tor, se conecta diretamente ao seu Node sem precisar do Electron Personal Server, se você teve preguiça de fazer isso. E aí a gente vai adiante, tá bom? Bom, para a gente usar essa carteira multisig pelo Electron, a gente precisa exportar o famoso Electron Skeleton, o esqueleto da carteira, para que ele possa ser lido pelo Electron e assim a gente possa usar a nossa carteira multisig. Para fazer isso, a gente vem em configurações, carteiras multisig, selecionamos a carteira multisig que a gente quer, a gente pode ter mais de uma aqui configurada. Você vê, a gente pode fazer um Cold Card Export para usar em outras Cold Cards, ou a gente vai exportar para Electron. Ainda não tem suporte de multisig aqui da Cold Card para o Wasabi. Esperamos que em breve isso aconteça, tá bom? E aí o resto é igual. Conectar o cartão microSD,
exportar a transação na Electrum, colocar o cartão microSD na Cold Card, assinar nos devidos signatários, voltar para a Electrum e aí fazer o broadcast da transação, tá bom? Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, compartilha com os amigos, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!